Pronto. Pronto. Deu, né? Pessoal, tivemos um probleminha com a internet, mas agora vai, tá bom? Nós começamos aqui falando do 11º dia do capítulo, né? O tema de hoje é o amor cuida. E o autor traz para nós aqui 2 exemplos, 2 situações que podem acontecer, para a gente estar pensando sobre o nosso casamento com esses 2 exemplos. Primeiro, ele traz a seguinte situação: uma pessoa está com um carro com problema, leva esse carro na oficina e lá ele descobre que esse veículo está com um problema muito grave e que o conserto ficaria muito caro. Isso já aconteceu aqui em casa, né? Você percebe, não, vai ficar muito caro para consertar esse veículo, compensa vender e comprar um outro novo. E aí a pessoa vai lá, vende esse carro e compra um novo e ok, tá tudo certo. Ele traz uma outra situação. Você está trabalhando numa indústria e você teve a sua mão ali toda quebrada. Quando a sua mão está ali toda quebrada, qual que é o passo que você tem? Correr para um hospital e tentar ali se socorrer, né? E recuperar essa mão. Ninguém chega no hospital e fala assim: olha, eu quebrei minha mão trabalhando, por favor, corte a minha mão e coloque uma nova, né? Você vai lá e você vai se empenhar e vai gastar o que for preciso para que você tenha a sua mão de volta. E ele faz o seguinte, o autor, ele nos convida a pensar no casamento utilizando esses 2 exemplos. Porque, de fato, hoje a nossa cultura tem nos ensinado o seguinte: olha, você está com um problema no seu casamento? Troca, né? Troca por um modelo mais novo. Tentador. Eu te falei que você ia apanhar se você falasse isso aqui, né? Mas a nossa cultura ensina isso, né? Não, tá dando muito problema, tá dando muito trabalho, tá sendo muito desgastante. Vamos separar, vamos desistir desse casamento, vamos começar um outro relacionamento, né? E é o que a cultura de hoje tem ensinado. Infelizmente, hoje, muitas pessoas entram dentro de um relacionamento já pensando nas estratégias de terminar. Muitas pessoas casam já combinado, se não der certo, a gente separa e cada um segue a sua vida e tá tudo ok. E muitas pessoas entram com esse pensamento. E entrar dentro de um relacionamento pensando assim já traz uma carga negativa muito grande, um peso desnecessário para o relacionamento. E, na verdade, o que nós precisamos entender e o que o livro tenta nos ensinar nesse capítulo é que você não arrancaria sua mão se ela tivesse quebrada. Você iria tentar consertá-la. E no casamento é assim, porque quando nós nos casamos, nós nos tornamos um. E eu não posso simplesmente chegar e falar assim: não, tá tão chato, tá tão difícil, tá cansativo, a gente tá brigando muito, então, Humberto, tchau, né? Eu vou separar de você e vou cuidar da minha vida aqui e abrir mão daquilo que é parte de mim. Porque quando nós nos casamos, realmente nós nos tornamos uma pessoa. E o casamento, ele é esse mistério, né, criado por Deus, aonde 2 vidas se tornam uma vida. E nós não podemos simplesmente abrir mão desse relacionamento e trocar por outro porque está tendo problema nele. O correto é que a gente busque ajuda, é que a gente peça socorro, que a gente vá atrás de ajuda. E ele traz o seguinte aqui nesse parágrafo, ele fala assim: você começa compartilhando a mesma casa, a mesma cama, o mesmo sobrenome, a sua certidão individual se torna uma. Quando o seu cônjuge sofre uma tragédia, ambos sentem a dor. Quando você alcança sucesso, os 2 se alegram. Mas em algum ponto do caminho, né, desse casamento, você é desapontado e a realidade que se casou com uma pessoa imperfeita se manifesta. E aí é onde muitas pessoas, quando dão de cara com essa realidade da imperfeição, dos defeitos, dos problemas que ambos têm, porque nenhum dos 2 é perfeito, aí para e fala assim: não, eu não quero continuar, eu não quero me desgastar, eu não quero gastar no conserto disso daqui, e abre mão desse relacionamento. E quando nós demonstramos
essa insatisfação, essa vontade de desistir, de fato demonstra que aquilo não tem valor. Porque quando é um objeto de muito valor, você vai querer consertar ele, você não quer abrir mão dele, você quer recuperar aquele objeto. E quando você percebe que você precisa recuperar o seu relacionamento, você vai ter que fazer esforços em todos os aspectos. Esforço físico, esforço mental, um esforço financeiro, um esforço emocional, espiritual, em todos os aspectos. E enquanto as pessoas que estão vivendo problemas dentro do casamento não perceberem que para consertar esse casamento vai requerer um esforço, você não vai alcançar o sucesso dentro do relacionamento. Muitas pessoas, quando às vezes vêm conversar comigo e reclamam algumas questões do casamento, e eu indico muito livro. Quem me conhece sabe que toda vez conversou comigo eu vou indicar para ler um livro. A maioria das pessoas fala assim: ah, não gosto de ler não. Ah, não vou ler não. Não tem uma coisa mais prática, mais rápido e não sei o quê. E tem preguiça de ler um livro, de sentar para ler, de estudar. E, gente, a gente tem sempre mostrado aqui a realidade da nossa vida. Nós nos casamos muito novos, nós nos casamos muito apaixonados, nós temos uma história muito bonita na maior parte do tempo. Não foi perfeito todo o tempo, mas foi perfeito a maior parte do tempo. Mas nós enfrentamos muitas dificuldades e muitos problemas. E quando nós enfrentamos problemas dentro do nosso casamento, eu não cheguei no Humberto e falei assim: acabou, eu vou desistir. Eu falei: eu vou tentar, eu vou correr atrás, vou fazer o que for possível. E eu fui pesquisar, e fui estudar, e fui ler, e fui buscar ajuda. E da mesma forma que eu me esforcei para trazer essa ajuda para dentro do nosso relacionamento, o Humberto também se esforçou em todos os sentidos. Porque quando eu decidi fazer um curso com o Paulo Vieira em Brasília, estava lembrando isso aqui hoje, na época eu estava muito apertada, meu escritório estava com vários problemas. E eu comentei com o Humberto que eu queria fazer, ele pegou e falou assim: pode fazer, tem dinheiro na conta, vai lá e paga. Eu falei assim: não, você quer que pague parcelado? Ele: não, paga à vista. Ele não mediu esforços para que eu fizesse esse curso que eu queria muito fazer, porque eu sabia que ia ser bom para mim. Não deu para ele ir junto comigo no mesmo mês, mas depois teve o mesmo curso, só que foi em Belo Horizonte. Ele foi para Belo Horizonte fazer esse curso lá. E quando eu decidi fazer o processo de coach também, que é muito caro, ele não mediu esforços. Ele: você quer fazer? Pode fazer. Todas as vezes que eu quis comprar livros ou que ele também quis, a gente se dedicou, a gente foi atrás, nós reviramos a internet, descobrimos como comprar livros mais baratos. E se você vir na minha casa, eu posso te mostrar, minha biblioteca é enorme. De 2 anos para cá, eu devo ter lido mais... Eu acho que eu cheguei em 100 livros, eu preciso fazer essa contabilidade, mas eu li muito, muito. O ano passado, então, eu acho que foi o ano que eu mais li em toda a minha vida, porque eu precisava me esforçar para alcançar a estabilidade no meu casamento, para alcançar a inteligência emocional. E aí, às vezes, eu percebo que muitos casais, muitas amigas minhas, pessoas próximas, elas querem viver um bom relacionamento, mas não dá um passo, não há um esforço. E isso não condiz com aquilo que você quer. Porque quando nós queremos alguma coisa, a gente precisa nos esforçar por aquilo. Por que quando a gente está tratando a nossa questão profissional, a gente é tão intenso, né, tão dedicado? Você quer fazer a melhor faculdade, você quer fazer a melhor pós-graduação, você se dedica horas e horas no seu trabalho. E quando vai falar aqui do seu casamento, que é a parte mais importante da sua vida, você é tão desleixado, é tão descuidado. E o tema de hoje é o amor cuida. Mas nós vemos que as pessoas são extremamente descuidadas com o casamento. Descuidadas no sentido de se esforçar para melhorar, de se esforçar para mudar, de se esforçar para trazer um relacionamento mais saudável. Então, esse capítulo nos convida a pensarmos de forma diferente.
E ele fala o seguinte, que quando nós demonstramos amor ao nosso cônjuge, nós estamos demonstrando amor a nós mesmos. E ele fala o seguinte, existe um outro lado da moeda. Quando você maltrata o seu cônjuge, também maltrata a si mesmo. Quem deu o primeiro passo aqui em casa para buscar todas as mudanças foi quem, amor? Pode falar. Quem deu? Lógico. Mas quando eu li essa frase aqui, eu lembrei tanto disso, eu falei, às vezes eu ficava assim, nossa, poxa vida, eu tô fazendo tanta coisa, eu não tô vendo ainda Humberto se movimentando, né? Mas quando eu li essa frase aqui que fala que quando você ama o seu cônjuge, você ama a si mesmo, da mesma forma quando você maltrata o seu cônjuge, você maltrata a si mesmo. Eu fiquei assim, nossa, poxa vida, eu escolhi o caminho certo. Porque eu estou amando, eu estou cuidando. E se eu estou demonstrando amor a ele, estou cuidando do nosso casamento, automaticamente eu estou cuidando de mim. E isso foi tão bom, foi tão bom. E por várias vezes eu ficava assim, nossa, eu criava expectativas, né, de que eu queria que ele fizesse algo, né? E era sempre eu dando o primeiro passo, eu correndo atrás do livro, eu correndo atrás do curso, eu correndo atrás da terapia e não sei o quê. Geralmente mulher é que corre atrás mesmo, né? De primeira. Mas quando eu percebi isso aqui, eu fiquei tão aliviada. Porque eu percebi assim que porque eu amei, porque eu cuidei, eu tava cuidando de mim. E isso foi bom pra mim. Principalmente para mim, porque eu me senti mais livre, eu me senti mais plena, eu me senti melhor. A partir do momento, quanto mais eu demonstrava amor por ele, quanto mais eu cuidava do meu casamento, mais eu cuidava de mim. E mais eu ficava bem comigo mesmo, mais eu ficava feliz comigo mesmo, mais eu ficava aliviada comigo mesmo, mais madura, mais segura. Tudo em mim melhorou, tudo em mim mudou. Quando eu dei o primeiro passo, quando eu comecei a amá-lo e quando eu comecei a parar de maltratá-lo ou de exigir comportamentos dele, e hoje tudo é muito mais leve. E às vezes as mulheres não querem dar o primeiro passo porque acham assim, não, é humilhante. E não é humilhante, na verdade você está cuidando de você. Quando você cuida do seu casamento, quando você cuida do seu esposo, você está cuidando de você. E o contrário também. Né, amor? Fala um pouco sobre isso. Não, esse ponto é muito bacana, porque essa forma que a Sinara está expressando e explicando, quando eu percebi que ela estava evoluindo, que ela estava melhorando, isso me chamou a atenção. Então, isso foi despertando algo dentro de mim em dois aspectos. Primeiro, eu tenho que mudar também. E segundo, eu tenho que mudar mesmo, porque senão eu vou perder alguém muito bacana. Então, eu vou perder alguém extraordinário. Então, tipo assim, acendeu uma luz, falou, ó, toma cuidado. Então, a gente acompanha e conversa com muita gente, com muitas pessoas, né? A Sinara conversa com muitas mulheres, eu converso com muitos homens também, e a gente vê essa dificuldade em quem vai dar o primeiro passo, porque se leva muito em conta a questão e o fator do merecimento. Quando a Sinara resolveu se cuidar, eu falo assim, se cuidar psicológica, emocionalmente, e depois fisicamente entrou no processo, eu não merecia de forma alguma. Na verdade, eu não merecia nenhum ato de cuidado da parte dela nesse sentido. Então, assim, eu acho que foi a mão de Deus tocando ali e as leituras que a Sinara começou a fazer e a coisa andou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se tá ruim o seu relacionamento e você acha que o seu marido ou a sua esposa não merece que você tenha esse cuidado, que você dê esse primeiro passo, não pense dessa forma, pense em você. Né? Não, eu preciso fazer isso por mim, eu vou me cuidar, fazendo isso, cuidando do meu esposo ou da minha esposa, eu vou me cuidar. Se você tiver esse pensamento, a coisa vai andar e vai dar muito certo, vai dar muito certo. Até porque isso é um princípio bíblico e é um princípio universal, né? Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Eu não tenho a menor capacidade de amá-lo na plenitude, de ter um casamento pleno em amor, se eu não me amar, se eu não me cuidar. Então, realmente, isso aconteceu aqui em casa, quando eu decidi me cuidar.
em todos os aspectos da minha vida, trouxe melhora em tudo. Especificamente, o meu casamento foi transformado 100% depois que eu decidi cuidar de mim. E aqui o autor traz o seguinte: se de alguma forma está machucado, você deve se ver como um instrumento que ajuda a levar cura para a sua vida. Então, quando você se cura, essa cura ela vai afetar a pessoa que está do seu lado. Ela vai contaminar, né, de forma positiva, né, essa pessoa que está do seu lado. E aí vocês dois curados, vocês vão viver um relacionamento curado. E a gente precisa sim pensar no nosso relacionamento como um corpo físico. Somos um, precisamos cuidar. Como que você cuida do seu corpo, né? Como que você se dirige, né, com o seu corpo, com respeito, com ternura, com seu esposo. Você sente prazer em estar perto dele? Ou você faz com que o seu esposo ou a esposa se sinta envergonhado, se sinta com a autoestima baixa? Quando você faz isso com o seu cônjuge, você está prejudicando a si mesmo. E isso, gente, é muito verdade. A gente poderia dar aqui para vocês vários exemplos de situações em que você pode estar, de certa forma, pensando que está humilhando ou ofendendo o seu cônjuge, mas você também está se prejudicando com isso. Então, assim, o livro traz aqui um conselho muito tremendo para nós, que é não permitir que a cultura ao nosso redor venha determinar o valor do nosso casamento. Sabe o que eu tenho percebido em alguns casais? Que porque convivem com pessoas grosseiras, mais frias, eles têm vergonha de demonstrar amor. Têm vergonha de ser carinhosos. Tem casal que consegue até ser carinhoso quando estão dentro de casa, mas quando está perto da família ou dos amigos, eles se retraem, eles ficam grosseiros um com o outro, porque tem vergonha de ser amorosos, tem vergonha de ser carinhosos. Isso é um absurdo. Essa cultura tem determinado valores muito negativos para o relacionamento. E assim, não é vergonhoso você ser amável, você ser carinhoso, você ser romântico. Eu falo isso mais para os homens, que muitas vezes têm essa dificuldade de surpreender, de ser romântico, de cuidar. Tem muitos homens que têm vergonha de ligar para a esposa dentro do trabalho e perguntar como que a esposa tá. Talvez essa esposa tá doente, esse marido não liga nem para saber se ela melhorou porque tá perto dos colegas de trabalho. Isso é um absurdo. E isso é algo que a gente comenta aqui nas lives, mas que é comum em muitos lares, comum em muitas casas. Então não permita que essa cultura venha determinar o valor do seu casamento. Você pode fazer diferente, você pode ser luz aonde você está e mostrar coisas diferentes, ser exemplo positivo para essas pessoas, né? E não compare o seu casamento com algo que possa ser substituído, né? Compare ele como um membro que você vai lutar com todas as suas forças, com toda a sua capacidade financeira, com toda a sua capacidade intelectual para curar esse membro, para que não seja preciso amputá-lo, né? Para que você não venha viver um divórcio. E ele fala uma frase muito bonita que diz assim, que o casamento deve ser o retrato do amor entre duas pessoas imperfeitas que escolheram amar uma a outra apesar de tudo. E isso é muito verdade. Realmente é apesar de tudo. Porque ao longo dos anos, os casais eles vão vivenciando diversas histórias, diversos momentos, momentos muito bons, momentos não tão bons assim, momentos quase que insuportáveis, dificuldades de todos os aspectos. E quanto mais tempo junto, mais situações vão vivendo. Por isso que quando eu vejo um casal que já está aí com 50, 40 anos, sei lá, de casados, né, eu tenho muito respeito para olhar para essa história e pensar, poxa vida, 50 anos juntos, como o Humberto comentou aqui dos pais dele ontem, né? Quantas lágrimas foram derramadas nesse casamento, né? Olha, sua mãe entrou hoje, já podia ter entrado ontem, né? Ontem, dona Esther, a senhora foi super falada aqui na nossa live, viu?
E então é isso, a gente quando vê esses casamentos antigos, né, de muitos anos, a gente tem que olhar e respeitar muito, porque foram histórias de muitas alegrias, de muitos sorrisos, mas também de muitas dores, de muitas lágrimas, de muitas lutas vencidas, muitas batalhas vencidas. E a gente precisa ter respeito, sim, por essas histórias, né? E essa questão da substituição, ela fica muito relacionada com aquela questão da apreciação lá da frequência no quarto da depreciação, né? Se você parar hoje e fazer uma análise da sua história, eu quando tenho algum problema com a Sinara, um fator determinante para mim é a minha história com ela. Então, assim, quando eu paro e vejo a minha história com ela, isso me dá um norte diferente. A gente aconselha muita gente, a gente vê uma certa dificuldade de lidar, principalmente com a questão financeira. Há casais que passam muita dificuldade junto e que quando a dificuldade financeira acaba, eles entram em outra maré de problema e às vezes não conseguem lidar com essa situação porque estão naquele quarto da depreciação, porque no tempo da escassez ele às vezes teve muita ferida, né? Muito problema e acaba escolhendo e optando pela substituição. Então assim, eu tenho amigos que já estão no terceiro, quarto, quinto casamento. É o caminho mais fácil, né? É o caminho mais fácil. Mas por várias vezes eu parei para olhar no meu casamento. Hoje assim, a gente não é rico, mas a gente tem uma situação, não somos ricos, mas temos uma situação mais controlada um pouco, e eu olho para minha história passada. Então assim, a gente já penhorou aliança na Caixa para pagar aluguel, eu já vendi televisão para pagar o aluguel, geladeira para pagar o aluguel, eu já fiquei sem gasolina na moto trabalhando na rua e ela grávida, eu esperando chegar ao final do mês para pegar a comissão de venda do que eu tinha feito, porque não tinha como trabalhar mais. Então assim, são situações que você olha para sua história e você tem que valorizar. Então talvez hoje seja um dia bacana de você parar e olhar a sua história com o seu parceiro, né? E falar assim, poxa, o que nós já passamos juntos? Já passamos tanta coisa juntos, já vencemos tantas situações e talvez hoje você está num problema talvez muito mais simples do que vocês já enfrentaram e está pensando na substituição, né? Está pensando na separação. Então medite nisso hoje, né? Pense um pouco na história. Será que vale a pena, né? Vale a pena, não vai valer a pena, né? Mas reflita bem nisso que eu falei para vocês hoje, que nós falamos para vocês, né? Com certeza. E a tarefinha de hoje, né? Essa reflexão sua foi forte, eu tava aqui pensando nela. Por que você tá chorando? Não, é porque dá assim, a gente fica emocionado mesmo, né, de pensar, porque realmente foram tantas situações, né? Não dá pra desistir agora não, né, amor? Não larga mais. Agora não larga mais não. Então vamos lá, gente. A tarefinha aqui do desafio, né, de hoje é: quais as necessidades da sua esposa ou do seu marido que podem ser supridas por você hoje? Você pode adiar uma viagem de negócios para ficar com ela ou com ele. Você pode fazer uma massagem nas costas essa noite ou no pé. Eu já fiz a minha, eu fiz pudim para você hoje. Tem algum trabalho doméstico que você possa ajudá-lo, né? Encontre um gesto que possa dizer para o seu esposo assim: olha, eu cuido de você. E faça isso com um sorriso. Né? Ela até postou no Instagram hoje, cuidei da casa. De mim, cuidou da casa. Serviço doméstico, você acabou de falar. Hein? Mas é doméstico seu, não é doméstico meu. Uma massagem. Gente, então é isso, gente. Eu gostei muito desse tema, espero que vocês reflitam sobre ele. Hoje eu até postei, né, no meu Instagram lá pedindo para vocês colocarem a música. Eu vou fazer um texto, depois eu vou postar sobre isso, mas só para poder explicar por que eu fiz aquilo. Tinha um sentido. É porque hoje é sábado e talvez você esteja em casa e nesse momento que você viu aquele story te pedindo para você lembrar da música que marcou o seu casamento, seu relacionamento, era só para você lembrar com amor do seu esposo ou da sua esposa naquele momento,
Porque quando você lembra daquela música que te marcou, aquilo enche o seu coração de amor. E à medida que enche o seu coração de amor, você vai querer demonstrar amor. Então foi uma estratégia para que você demonstrasse amor em algum momento do seu dia, tá bom? E isso é importante, depois eu vou falar sobre isso em outras oportunidades, não só de música, mas do cheiro, de uma comida saborosa, essas coisas ativam a nossa memória, ativam a nossa lembrança e nos faz demonstrar amor. Então esse foi o meu objetivo, né, com aquelas perguntas das músicas, te fazer pensar no amor, te fazer demonstrar amor em algum momento. Então, boa noite para vocês, vai ouvir a música que marcou o seu relacionamento, pense o amor, demonstre amor hoje um para com o outro. Pessoal, beijão, até amanhã então. Até amanhã, 9 horas. Luciano Peru, um abraço. Abraço, primo, fica com Deus, viu?